Eu acho que está 50% contra o Al Hilal, mas você falou a isso. maioria estão considerando o Al Hilal o favorito. O Fluminense é o melhor brasileiro no Mundial. E era o que menos se acreditava. A gente acabou de falar. Para mim é o melhor. Porque era o que menos se acreditava e que tinha menos recursos para chegar onde chegou. E nos duelos gigantes, ele foi superior aos adversários. Mas eu vou ficar com Cano pela experiência, artilheiro. Vamos lá, matador. Você vai votar em quem, gente? É Cano. Eu vou no Marcos Leonardo. Eita, nós, é assim que eu gosto. E aí? Marcos Leonardo? Eu vou no Cano. Você vai no Cano? Você vai no Marcos Leonardo, né? Claro, lógico. E aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. E tô trazendo aqui PF pra gente falar melhor o que será desse jogo. Fluminense enfrenta o Al Hilal amanhã às 4 horas da tarde. Então, senhores, a guerra está marcada, será uma grande partida e com muita fé em Jesus e o time sendo guerreiro como tem sido, sairemos vitoriosos, certo? Então já se inscreva no canal, tô trazendo conteúdo diariamente e fique comigo até o final. Ô, Mendel, é o Fluminense, isso é uma previsão, não do tempo, isso é uma previsão do que vai acontecer, é um feeling. O Fluminense vai fazer chover contra o Al Hilal amanhã, Mendel. Pronto. É isso mesmo. Boa noite, William. Boa noite a todos. No meio da tempestade de Orlando, na Flórida, a gente está em frente ao Camping World Stadium, mas com essa chuva a gente teve que achar um lugar aqui. Eu tô embaixo da tampa do porta-malas do carro. É o único lugar que a gente conseguiu se proteger da chuva. A gente pode ver um pedacinho do carro aqui. A árvore não tinha condição realmente. Agora até melhorou um pouquinho, mas uma tempestade muito forte. De manhã, o Fluminense fez um treino no estádio do Orlando City, do Orlando Pride, e aí realmente muito sol. Um calor na hora do treino do Fluminense, mas agora a chuva tomou conta. Tempestade aqui em Orlando e a gente fala das informações do Fluminense, né? O Fluminense que não tem o René para essa partida contra o Al Hilal, quartas de final do Mundial de Clubes amanhã aqui em Orlando. E aí ele pode jogar com Fuentes na esquerda, pode jogar com 3 zagueiros. Aí vai formando o time do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho, que agora há pouco concedeu entrevista coletiva aqui no Camping World Stadium, uma entrevista coletiva muito boa do Renato Gaúcho, falando sobre diversos assuntos, falando sobre como ele estudou o adversário para essa partida, falando sobre a ajuda do Thiago Silva. Teve um vídeo, né, da preleção do Thiago Silva antes da última partida e também falando sobre o Fluminense, que para ele é o patinho feio nas quartas de final do Mundial de Clubes. Vamos ouvir então o técnico Renato Gaúcho falando da véspera da partida, na véspera das quartas de final do Mundial de Clubes. Eu costumo falar que o Fluminense, perante esses clubes todos que estão aí, é o patinho feio. O patinho feio que eu digo em termos financeiros. E nós estamos chegando, nós estamos mostrando a nossa força. E eu espero que amanhã a gente também continue mostrando a nossa força e que nós possamos chegar numa semifinal. A gente sabe do potencial do nosso adversário, eles gostam do contra-ataque, eles têm bastante velocidade, por isso que eu estudei bastante eles, procurei armar o esquema para que a gente pudesse neutralizar esse tipo de jogada deles. Agora, de maneira alguma, eu vou deixar de jogar. É dessa forma que eu gosto de trabalhar com meus jogadores, é dessa forma que eu gosto da posse de bola, mas sempre com objetividade, sempre em busca do gol. O treinador não vê 100% do jogo. Daqui a pouco o jogador está sentindo algo diferente dentro do campo, que ele está vendo, que ele pode colocar e nos ajudar. Foi o que o Thiago Silva fez no último jogo. Eu vou analisar ali na hora e ver se é bom para o time, não. Eu analisei na hora e vi que era a melhor opção. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira, é demais, é muito bom, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de patinho feio, e dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Tá aí o Renato Gaúcho, no melhor estilo Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, falando sobre essa questão, né, dos técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros, dessa ajuda do Thiago Silva, também falando que estudou bastante o adversário e considerando o Fluminense o patinho feio, é o menor orçamento entre todos os clubes que estão disputando as quartas de final do Mundial de Clubes. Em relação ao Al Hilal,
O time fez um treino agora à tarde em uma universidade aqui na Flórida. Treino mais curto. A gente tem imagens da tempestade que também caiu lá no treino do Al Hilal. A imprensa estava toda preparada para cobrir esse treino, estavam previstas entrevistas antes do treino, só que aí de repente caiu uma tempestade, todo mundo teve que sair correndo, se abrigar onde fosse, para não cair aquela chuva, não se molhar tanto, e aí as entrevistas foram canceladas e o treino do Al Hilal, que estava previsto para começar logo depois das entrevistas, acabou sendo adiado. E aí, com novas previsões de novas tempestades, o treino teve que ser mais curto, menos de 1 hora de treino. Então, foi um treino muito rápido do Al Hilal na véspera dessa partida. Então é isso, para a hora do jogo amanhã, tem previsão de tempestade também. Eu vou sair um pouco aqui para mostrar, olha. E o Fluminense é o patinho feio dessa fase? É isso aí? Tá certo, Renato? Não, assim, dos brasileiros que foi para lá, não era o considerado favorito, né? Entre os brasileiros. Caiu num grupo, comparando com o do Botafogo, mais acessível para ele classificar. Mas não é o time que todo mundo acreditava que chegaria, que passaria, e como passou, né? Para essas quartas de final. Então, assim, aí se analisando todos os times que estão, tem o Borussia, que ele jogou melhor que o Borussia, né? Mas, assim, a análise não é o Fluminense como um grande favorito. Inclusive, para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, eu acho que está 50% contra o Al Hilal. Mas você falou isso. A maioria estão considerando o Al Hilal o favorito no jogo. Acho que se fizerem uma lista de chances de título, né, se a gente for ordenar aqui, talvez o Fluminense fique na última colocação. Então, a fala do Renato, nesse ponto... Vou chegar lá. Nesse ponto, eu acho que ela está correta. E é claro que ele quer isso, né? Ele quer ser visto como... E é onde ele trabalha o elenco, né? E tudo mais. Exato, ele tem um monte de coisa para... Agora, também é verdade que na hora que ele vai pegar o Al Hilal, nas quartas de final, esse querer ser visto como o azarão, o patinho feio, o underdog, como disseram o Zupa e o Linares, acho que diminui um pouco essa questão. Você pode até dizer que o Al Hilal tem um ligeiro favoritismo? Acho que pode. O Zinho falou 50% para cada um. Se não for isso, a diferença ela é pouca a favor do Al Hilal. Eu colocaria um pouco a favor do Al Hilal. Mas não dá para você também dizer, pô, eu sou aqui, a minha chance de passar. Não é que você está pegando, né, uma potência do futebol europeu, não é que eles dos seriam, mais caros. não é que seria uma zebra, né? Não, então. Porque quando fala patinho feio, está se colocando numa condição de zebra. Zebra, se passar uma zebra, está tirando todo o peso. Mas ele fala patinho feio das quartas. Sim, então eu não acho nesse duelo. Não é no duelo, ele está falando de maneira geral, que talvez seja um time que as pessoas não imaginassem que estivesse onde está. E aí eu concordo com ele. Ele está só tirando o peso ali? Da porta para fora? Mas ele está sendo inteligente. Ele está usando a situação para motivar os jogadores, para trabalhar a cabeça dos jogadores, para, olha, vocês têm que aproveitar essa oportunidade, a chance. Tem aí um vídeo bem legal na internet, ele falando com os jogadores, eu gostaria de estar no lugar de vocês, aproveitar a oportunidade. E eu acho que é assim que você tem que trabalhar. Tem as questões táticas que eu já vinha falando há um bom tempo aqui em relação ao Renato, que o Renato é um cara inteligente, tem pessoas que estão ao lado dele, que são pessoas preparadas também, tem o lado dos jogadores que, como ele falou ali, e o Renato acho que sempre teve isso ao longo da sua carreira como treinador, e a gente percebe, né, o lado do ser humano de troca de ideias com o treinador, né, e jogadores ali. Eu acho que o jeito do Renato de ser dá essa possibilidade ao jogador para fazer o que o Thiago fez. Vamos colocar 5, vamos fechar aqui, o que você acha? Não, beleza, vamos sentar, vamos conversar, vamos decidir, todos juntos, beleza. E eu acho assim, as pessoas se enganam muitas vezes. O fato de ele não falar, porque nós estamos nos externos flutuantes, são box-to-box, essas coisas, as pessoas muitas vezes menosprezam isso. O Renato conseguiu vender a imagem do Grêmio de 2017 a 2020, quando ele saiu, 2020 ou 2019? 20, ele ficou 3 anos. 19 ele ainda pega aquele jogo contra o Flamengo então, lá. Ele conseguiu vender e passar a imagem do Grêmio campeão da Libertadores de 2017. A forma como ele conduzia as situações... No começo de 21, ainda estou lembrando. A forma como ele conduzia as situações, as entrevistas, a maneira como ele direcionava, chamava atenção para ele e tal... Ninguém prestava atenção que o Grêmio estava passando por reformulações, ele tirava o jogador, colocava jogadores jovens, jogadores surgiam, eles vendiam os jogadores e tal. Ninguém, de certa forma, percebeu isso, ou se percebia, atacava muito mais o Renato em relação a isso.
Renato há muito tempo mostra que tem boas condições, que tem capacidades, né, equivalentes a ser um bom treinador. E eu acho que ele vem só comprovando isso com o time que tem, a maneira como joga. O Fluminense é um time muito competitivo. O Fluminense ele consegue armar a forma de colocar o Fluminense em campo para ser um time competitivo, para ser um time para bater de frente. Mas em cima do que ele falou aí, vamos pensar aqui. Xabi Alonso, Maresca, Inzaghi, Koeman, Luiz Henrique, eles fariam melhor do que o Renato? Porque assim, o que ele falou ali, tô pegando os caras que estão nesse momento aí nas quartas de final. Company, né? Company, então. Cara, Eles fariam melhor? Essa coisa de querer aumentar o seu tamanho, a sua capacidade, baseado na nossa falta de qualidade, numa série de problemas do futebol brasileiro, porque isso, no fim das contas, é exaltar os problemas do futebol brasileiro. Eu nunca vou concordar com... Eu quero ver, vem jogar aqui nos campos esburacados. Não, cara, futebol, em tese, você não joga em campo esburacado. Quero ver, vem jogar aqui a cada 2, 3 dias. Não, em futebol, em tese, você não vai jogar a cada 2, 3 dias. Então, e é um movimento comum de vários treinadores de dizerem, não, pera lá, então, veja bem, bom é o técnico que trabalha nessas condições terríveis às quais os técnicos brasileiros são submetidos. Isso, para mim, é um argumento que eu não gosto, porque eu acho que, em vez da gente fazer um esforço para melhorar as coisas por aqui, a gente diz, não, é que aqui a gente é melhor, e acho que não tem nada que nos comprove sobre isso. Inclusive, eu acho que o futebol brasileiro evoluiu muito do ponto de vista tático, gostem ou não os técnicos brasileiros, em boa parte deles, pelo menos. Acho que isso já está mudando, porque a gente já tem técnico brasileiro muito consciente sobre essas mudanças, mas o futebol brasileiro evoluiu muito do ponto de vista tático nos últimos anos, graças à chegada de treinadores estrangeiros. E eu acho que os resultados falam por si. A gente não precisa, né, assim, falar do Jorge Jesus, falar do Abel Ferreira, é chover no molhado, mas não são só eles também. Então, eu acho que essa coisa de querer aumentar a sua avaliação baseado nas deficiências do futebol brasileiro, eu não concordo, porque eu acho que o futebol, o melhor futebol, é aquele jogado nas condições ideais, que, infelizmente, por uma série de problemas da CBF, aí não é culpa do Renato, não é culpa dos treinadores, mas, sobretudo, da CBF, não é o melhor... Aqui não é o melhor padrão para a gente avaliar quanto um técnico é bom, quanto um técnico não é bom. Então, talvez o Renato indo para lá, ele poderia ser melhor. Então, e ele talvez tivesse ido. O Vanderlei Luxemburgo... Por que o Vanderlei Luxemburgo foi para a Europa? Aí você pode dizer, não deu certo. Tal. Por que o Filipão foi para a Europa? Por que esses caras... Por que o Tite queria ir para a Europa? Porque, assim, eu estou dizendo, esses caras, assim, ninguém aqui... Você pode gostar, você não pode não gostar do Luxemburgo pessoalmente, você pode não gostar, eu podia não gostar do Filipão pessoalmente, pode até não gostar do estilo de jogo, mas os caras cuja qualidade como treinador eram aqui em cima, no mais alto nível, esses caras foram. Um foi treinar o Real Madrid, o outro treinou o próprio Chelsea. Então, assim, esse negócio também de exaltar o seu trabalho por causa das suas deficiências ou das dificuldades que você tem, e o Renato, ele é especialista em fazer isso. Eu lembro no Grêmio que ele fez um trabalho excepcional. Ele passava todas as entrevistas coletivas falando do dinheiro do Flamengo, dos milhões que o Flamengo... Aí ele foi para lá. Aí ele foi para o Flamengo. E ele teve, né, nas mãos o elenco que ele dizia que era infinitamente superior ao dele e tal, e a gente não viu esse trabalho tão espetacular. Eu não estou querendo desmerecer o Renato, tá? Eu só acho que, assim, às vezes também as figuras do futebol se colocam num patamar absurdo, e tem muito o técnico, jogador na Europa que faz isso. O Ibrahimovic, por exemplo, que sempre se coloca como jogador, assim, é um pouco da personalidade, é um pouco fanfarronice, mas nesse caso me pareceu que ele falou sério. Eu, sinceramente, não vou muito ao encontro do que ele disse, não. Você acha, Zinho, que daria certo um Renato lá fora, mais do que um gringo vindo para cá? Assim, é muito complicado, né, de você fazer essa análise sem ver o trabalho lá. Eu acho que, assim, primeiro ele tem que saber o idioma da onde ele vai. Vai trabalhar na Premier, tem o inglês fluente, né? Para essa comunicação com o atleta. Italiano, espanhol. Como é o dia a dia do trabalho no Manchester City, né? Porque tem um staff muito grande, tem uma metodologia de trabalho diferente da que ele vive no Brasil, né?
Então, é tudo uma questão assim. O Renato Gaúcho é bom treinador? Eu acho ele bom treinador. Sim. Mas dizer que ele indo para lá só porque os caras contratam os melhores jogadores é certeza dele ter sucesso, acho muito difícil analisar isso. Porque ele está indo para um outro país, para uma adaptação cultural, que os atletas têm um estilo de vida diferente do que tem aqui. Essa comparação de locais, eu não gosto muito de comparar isso. Eu gosto de comparar o seguinte, o trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense no Mundial é maravilhoso. Isso eu posso falar. E não é uma comparação. Eu estou falando dele. É uma comparação sobre o trabalho dele. com ele. O do Luiz Henrique é maravilhoso, é campeão da Champions League. Eu não quero comparar treinador, eu quero elogiar o trabalho do Renato. E aí eu não concordo ele querer ir para essa linha, porque não me elogiam. Ô, Renato, eu te elogio aqui todo dia. O que ele foi elogiado depois desse jogo, né? Serve o meu elogio, meu parceiro? Então, assim, fica muito preocupado em quem o critica e acaba esquecendo de quem o elogia. E eu aqui faço elogios ao Renato, como o Zé Elias fez também. O Fluminense é o melhor brasileiro no Mundial. E assim, deixa eu só pausar brevemente para comentar. Concordo com o Zinho, até porque ele, da bancada, é o mais sensato, realista. A gente consegue ver em determinados momentos a mídia, principalmente o Zé Elias, os demais, tirando o Zinho, puxando sarda pro lado deles, pro Corinthians, nesse caso pro Palmeiras, que está lá no Mundial. Em muitos momentos eles estão falando que o Palmeiras tem um desempenho melhor, e o Zinho é o único realista da bancada que traz os fatos, pegando o nível de enfrentamento, desempenho por desempenho. O Fluminense é o melhor brasileiro atuando no Mundial de Clubes, e eu já quero saber a opinião de vocês. Já comentem aí qual o time que vocês acham que teve o melhor desempenho no Mundial de Clubes, e também sobre a declaração do Renato Gaúcho, dizendo que o Fluminense é o patinho feio, e eu concordo, é o clube com o menor investimento dos clubes que foram para lá, desde Botafogo, Flamengo, Palmeiras. O Fluminense é o clube com o menor investimento e o que mais está representando. Está demonstrando vontade, raça, querendo ganhar acima de tudo. E estamos jogando jogo a jogo, com os pés no chão, na humildade. Estamos sempre sendo tirados para nada. A mídia sempre subestimando o nosso jogo, a nossa forma de jogar do Renato Gaúcho. E o Fluminense é assim. A gente gosta de sair como desacreditado e surpreender no final, né? Então já deixa nos comentários o que vocês estão achando aí dos comentários deles, do momento do clube, que está sendo tirado como patinho feio, a zebra quase em todos os jogos, certo? E vamos provar o contrário, vamos sair com a vitória. Se Deus quiser, vamos sair com essa vitória, buscando o resultado, certo? Então continue aí comigo. E era o que menos se acreditava, a gente acabou de falar. Para mim é o melhor, porque era o que menos se acreditava e que tinha menos recursos para chegar onde chegou, e nos duelos gigantes ele foi superior aos adversários. O Fluminense contra o Borussia foi melhor e contra a Inter foi melhor. O Flamengo foi melhor contra o Chelsea, foi pior contra o Bahia. O Palmeiras foi melhor contra o Porto e ainda não encarou outro europeu. Eu estou falando dos duelos gigantes contra os europeus, que são tão temidos. O Renato deu resposta com o time dele nesses duelos. E aí eu quero aplaudir e elogiar o trabalho que ele faz até aqui. Só que agora ele tem um duelo contra um europeu que é da Arábia. O europeu da Arábia. Porque são muitos jogadores. Eu copiei o Zé Elias. Zé Elias que falou isso ontem. E eu dou mérito aprendi isso com o meu pai. Roubei. Roubei não. Vice-campeão europeu. Só isso. Mas você foi muito bem na sua colocação. É um europeu que joga na Arábia. Você vai fazer o cara a cara aí, né? Vou fazer. Eu não, vamos fazer o cara a cara. Aí você vai ver aí. Você vai ver os jogadores de novo. Se não é os jogadores. E ele vai ter um duelo. Agora, eu falei 50%, 50%. O Jean acha um pouquinho a mais. Mas é um duelo diferente desses outros que ele pegou. Quer começar o cara a cara aí? Você quer, Fabrício? Aparecendo aí os jogadores Você do quer ser Fluminense, manda? tem aí? Eu não quebro hierarquia. Quem quebra aqui é o Jean. O Jean tem uma carreira muito grande, pesada para quebrar a hierarquia. Eu não. O Zé Elias também fica... O Fabrício gostou, ele falou. Ele gostou, né? Ele gostou. Ele verbalizou que ele gostou. O Fabrício é um cara muito humilde. Você quer ligar pro Sad?
Porque se eu ligar, ele vai apelar comigo. Agora eu entendi. Não, melhor Eu não. acho melhor não. Acho que eu vou porque- ligar pra ele. Porque é o seguinte, vou falar uma coisa. Agora... Não, agora não dá, não. Nossa, rapaz, já são 7h40? Pelo amor de isso aí. Deus. hein? 7h36. Nossa, voou para Dedé o tempo, hein? Sinal que o programa foi bom. Ih, rapaz, ainda o tem mais pessoal um tá break, né? assistindo o Então, programa segura a aí, ó. emoção aí, manda um abraço aí pra quem você quiser. que a gente vai Milton assistir lá no de Nova programa. Iguaçu, tricolor. Milton, meu parceiro. na torcida. Falou assim, Cezinha amanhã é não, o né? dia, amanhã é o dia. Cezinha, tá vendo? Cezinha não, O Cezinha tá desesperado. É mesmo? Desesperado. É, rapaz. Mas tá numa euforia, tá numa alegria. Tá contente, né? É. Isso é importante. Ele falou que ama o Renato Esse tá Gaúcho. feliz. Isso é importante. Ele ama o Renato assim, Gaúcho. né? É, assim com o Renato. parceiro com o Renato Vou Gaúcho. te falar. Não liga pro Calçade, porque são 7h37 agora e essa hora não dá pra colocar no ar o que o Calçade vai responder pra você. É, tenho Fica medo entre disso. vocês. Vamos lá. Tá vendo? Vocês falam que o professor Calçade, estão estão isso, estão aquilo. Aí, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo. Muito bem. Vocês estão vendo aí, não sou eu, hein? Teve cara a cara do Palmeiras com o Chelsea. Tinham 3 jogadores do Palmeiras e o treinador. Tivemos 4 integrantes do Palmeiras na seleção Uma Palmeiras e mudança Chelsea. de regulamento, tem que Eu só colocar quero aí. dizer que pau Mudança que de bate em regulamento Chico, teve bate nenhuma em mudança Francisco. de regulamento. Então, se Jean Oddi tiver mais uma das suas brilhantes ideias, Sim. ela será absorvida por esta mesa. Não, eu vou parar, porque já estão me apresentador, pelo criticando editor, aqui. O o cara Ricardo. ficou Que bravo, isso? falou, o cara mandou aqui, daqui a pouco você vai colocar o Estevão na zaga. Não, mas eu já vi um duelo aqui que eu não concordo. Então, Boas agora eu vou vamos deixar mudar, o Zinho vamos mudar. propor. Ah, você também não vai gostar, não. Eu vou deixar o Zinho propor agora. Vamos mudar. Boas ideias Olha precisam lá, ser olha lá, absorvidas, gente. gente, né? Vamos lá. Fábio e Bono. Jean. Não, Gia não. Agora começa com outro, porque esse é muito difícil. É difícil pra caramba, mas eu vou dar uma moral pro Fábio. Eu O começo. gênio da mesa. Eu e começo Fábio com o brilhante no cara a cara. Faça a sua Não, escolha, eu Jean. cansei. Foi muito desgastante pra mim o outro cara a cara. Fábio, eu eu vou vou de deixar Fábio. vocês resolverem. Fábio. Bono, vai de Fábio, Guilherme, Fábio. Fábio, Tá bom, 44 então Fábio. já que os dois votaram no Fábio... Você vai votar no Bono votar no pra não Bono ficar porque não é unanimidade. justo o Bono não ter um voto, é um baita. Baita de um goleiro. Muleta, hein? Que muleta, hein? Tá bom. Tá bom, pronto. Tá bem Eu posso empatar. Pode. E aí tem que ligar pro Você pode, Calçade. mas você não vai fazer isso. Eu posso empatar. Empata aí a gente... Tá bom, liga pro Bono. Calçade. Pronto. Bono. E quem vai Liga pro desempatar? Calçade. Quem desempata? Quem desempata? Não, desempate? Eu tô querendo Fabrício, complicar. Fabrício. Vai, Fabrício. Por favor, Fábio. Fábio, Aê. muito bem. Pela voz já viu que ele quer que se acelere, né? Fabrício que morre de saudade do Cássio. É, você percebeu, né? É. Você percebeu. Fábio, É. rapidinho. Fábio, vamos lá, sem brincadeira. Vai. Bora, Tá bom, bora. desculpa, Fabrício, vamos lá. Samuel Xavier e João Cancelo. Vai, Zé. João Cancelo. João Cancelo. Agora ele voltou, não tem tempo, calma, tá tudo certo. Menções honrosas ao Samuel Xavier, Samuca. mas vou no Cancelo. Vai no Cancelo também, ou... Também vou no Cancelo. Então tá bom. Não quer mudar? Não quero. Porque o Samuel Xavier às vezes faz um zagueiro, faz um por dentro. É, mas Pô, eu não tô vendo entendi isso daí. o Koulibaly ali tá Ignacio batendo. Eu não Koulibaly? quero falar nada, mas... O Thiago tá com Porque o Rubens Koulibaly Neves. tem que... Lá vou eu. Desculpa, o Koulibaly tem que estar na zaga. É o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai lá. Se você três perceber... Parei. São 3 zagueiros, mas se você perceber, não tem 1, 2, 3, 4, 5. É 1, 2, 3, 5, 4 ali, entendeu? Então tem um pulo do gato ali. Esse duelo Thiago Silva e Rubem Pulo Neves. do gato. O Rubem Neves jogou como terceiro zagueiro. Então vamos lá. Nós temos 3 zagueiros, tá espelhado? Se 3-3, tá espelhado? Então eu vou permitir que vocês façam um bem bolado dos 3 zagueiros. Tá bom? Aí ficou fácil. Vou permitir para que se tenha o melhor duelo entre Fluminense e Al-Hilal. Tá bom? Ficou fácil. Vamos lá. O outro já brava aqui, tirou o mistério do negócio. Não, mas eu falei, os caras estudam a semana inteira. Eu tenho, Usa atenção. o algoritmo Mas é do que Vinícius. canalice isso. Vinícius também está no meu ouvido aqui, o ótimo Vinícius. Vinícius, deixa eu falar uma coisa para você. Foi assim no Palmeiras, eu tenho que fazer aqui também, senão, né? Senão vai ficar um vale para um, não vale para o outro, não tem jeito, eu tenho que ser democrático. Vamos lá, então vamos lá. Quais são os 3 zagueiros aqui? Thiago Silva, Koulibaly. Koulibaly. E aí... Aí, Não. Vocês querem pôr o Rubem Neves na... Pra mim ele é meio. também acho. Pra mim ele é Vou meio, ele não por é isso que- zagueiro. Mas é porque eu não tô entendendo. Por isso que eu... Como ele tá batendo com o Thiago Silva aí, então assim... é que no jogo contra o City ele jogou como terceiro zagueiro. Não, mas ele adiantou, saiu pro jogo. Então, Não ficou de terceirão lá, mas tudo bem. Mas pode ser os 3. Como Tá ele bom. tá batendo com o Quem Thiago é o 3? Silva, vamos Quem pôr é o os 3 aqui? O Rubem Neves. Rubem Neves. Rubem Neves. Perfeito. Põe os... Thiago Silva agora e o Koulibaly. Isso. Eu É isso? Eu preferia o Thiago Silva com a 3.
Que a camisa 3 é mais do zagueiro, de fato, tá? Por favor. É, Tá até a bom pra camisa. você agora, Bom, meu? é. Tá maravilhoso. Tá Aí, feliz Rubem agora? Neves. É, Rubem Neves, agora Rubem De Neves. cinco, Rubem Rubem Neves. Neves, camisa De 5 pode Isso. ser? E o Tá bom. Koulibaly sai, com a E o quatro. Koulibaly. É, Koulibaly. com 4. Tá Em bom. homenagem ao Jean. Vocês estão Olha, felizes foi bom, agora? hein? Tá tudo Não, eu bem? não. Eu tô só imaginando. está muito bem. agora. Porque os caras Nessa ficaram parte de novo. bem. ficaram uma semana pra A nossa separar chefia isso. do programa está feliz com o andamento do cara a eles cara? que Tá mandam. bom aí? Fabrício, tudo certo? Sim. Então tá Pararam bom. uma semana A voz para do o além. trabalho, Menção pegaram o honrosa. algoritmo do Ricardinho. Não, o Vinícius, inclusive fez um estudo profundo sobre o Al Hilal, tá aqui com várias Ele tava com informações. 3 telas hoje lá na Pode botar o redação. Lodge já aí. Ó, Quer ver? menção honrosa ao Ignácio, né, Jean? Super. Partidaço, tá fazendo um Partida baita gigante, campeonato. mas aí Partida nós estamos gigante. escolhendo o melhor Viu que time. trairagem? Ele muda todo o negócio, tira o Inácio e agora é super. É. Não, mas eu É. fiz, eu elogiei o Ignácio, acho que durante meia hora na linha de passe, agora chega também. É, aí Há necessidade? há necessidade. Há, né? Mesmo que fosse o glorioso René. Não, junto os dois, o Renan Lodge é melhor. Os dois não dá um Lodge. Não, são bons jogadores, mas o Lodge, ainda mais o jogo que fez contra o Manchester City. Entendi. Muito bem. Aqui também, o Bernal foi uma opção no jogo passado. E aí? Se vai mantê-lo, né? É. Não sei. Deve manter ou não, hein? Então, mas acho que a partir do momento que a gente tem essa dúvida, se esse é o confronto, Apesar que eu gostei dele demais contra a Inter. Foi bem. Foi Funcionou bem- muito foi bem. bem Funcionou demais. muito bem. Eu vou votar nele. eu não. Tá bom. Eu Você? voto nele. Eu não. Eu vou Não, no Aldassari claro. e agora... É bom no Aldassar também. Aldassari. E você? Vou no Aldassari. Nonato e Cano. Esse é o Cano do Al Hilal, tá? Vamos lá. Nonato e Cano. Zé. Rapaz, o Nonato tem Eu, feito boas partidas, né? inverteria. Então, O Martinelli é mais segundo e o Nonato é mais terceiro. Vocês vão querer mexer também? Vão querer fazer um bem bolado dos três aqui? eu não quis sugerir, mas já que o Zinho... Mas o Que é um posicionamento controle aqui entre vocês e por Não, mim tá tudo bem. E cabe o Martinelli Eu colocaria e Martinelli. Milinkovic-Savic. Isso aí. Eu também. Esse é o meu Martinelli, meio. Sim. Martinelli Tá vendo? aqui, Já tá o liberado. Põe aí. Milinkovic aqui. Isso. É isso? E já Esse é o pode meu colocar- meio. Bom time, hein? O Malcom é ótimo jogador, Bom mas time. o Arias... Que quando eles, Não, coloca o Arias. quando eles montaram, foi na canalice mesmo. Você vê que eles quiseram os confrontos. Fizeram de propósito. Eles fizeram de propósito para ficar difícil, né? É isso. Tá vendo, Fabrício? E fugimos da canalice. Fugimos da vendo? canalice. Olha lá. Mas Agora vai o Arias, tá saindo né? um Pelo amor time de Deus. melhor. Não, Arias, Que não tem Arias. conversa, com todo respeito ao Malcom, mas o Arias, O Arias é. um dos melhores jogadores do E Mundial. olha que o Malcom jogou muita bola. Muito, tá jogando bem mas tem que demais. ser o Arias. Mas o Arias é o melhor jogador. Agora, menino Marcos Leonardo, em que partida contra o Real Madrid, hein? E o Cano, que abriu o placar ali do Fluminense contra a Inter, importante também. Ai, ai, ai. Cano ou Marcos Leonardozinho? Respira fundo. Tem tempo aí, Fabrício? Não tem um tempinho, né? assim, O Zinho tá- se eu for Tá bom. contratar, pela idade, eu vou contratar o Marcos Leonardo. Mas eu vou ficar com Cano pela experiência, artilheiro. Vamos lá, matador. Você vai votar em quem, É gente? Cano. Eu vou no Marcos Leonardo. Eita, nós, é assim que eu gosto. E aí? Marcos Leonardo? É. Eu vou no Cano. Você vai no Cano? Você vai no Marcos Leonardo, né? Claro, lógico. Ah, é? Ô, Marcos Leonardo. Ontem na saída ali eu te Arrebentou encontrei. contra o Real Madrid. Ah, é. Marcos Leonardo, Marcos Leonardo. Tá bom. Agora, atenção para este momento. Vinícius Fernandes, nosso poeta dos Pampas, Opa. pediu a palavra, falou, quero desempatar. A palavra é minha, o Fabrício deixou. Vamos lá, Vini. Você no áudio agora. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo aí, pronto aí, tá vendo? Marcos Leonardo. Como é que é, por favor? Então, tem um ranço? Então foi um voto clubista. Claro. Claro. Tem um voto clubista. Porque ele tem péssimas lembranças do Cano na Libertadores da América. Eu não queria falar nada, mas tudo É. bem. Tudo bem, mas o time... Mas acho que assim, só para explicar, é mais porque o Cano, apesar do gol, acho que não é o melhor momento dele na carreira. Nem Claro, no claro. Porque se não, até agora, é claro que o Cano é bem mais velho, auge do Cano e auge do Marcos Leonardo, até Cano? hoje... Pô, sem Cano, dúvida. Sem dúvida alguma, Sem mas dúvida. hoje eu escolheria Marcos Leonardo. Pelo hoje. Aqui é difícil mesmo, eu acho. O print que vai ser salvo é esse aí. Exato. Esse que vai para as Não redes adianta ficar a sociais. gente dando explicação e tal. Adianta.
Então, Renato Gaúcho ou Inzaghi? Eu gosto muito do Renato, mas eu vou de Inzaghi. Sim. Você gosta muito do Renato e vai de? Renato. Tá. Você, Inzaghi. Vamos de Inzaghi, né? E acho que assim, o Inzaghi, só para explicar, o Inzaghi tem a questão, obviamente, da carreira com, né, com os títulos todos que conquistou. O Renato também tem títulos grandes. Muito. importantes. Sim, tem Libertadores. Tem um período Copa do Brasil, tem tudo. Tem um vice-brasileiro recente. Tudo. Eu acho que os dois Libertadores. têm, Mas é um baita... tem carreiras Libertadores. relevantes, mas acho que hoje o Inzaghi... E até olhando para a própria Copa do Mundo, né? Porque os dois foram espetaculares. Tanto o Renato como o Inzaghi, espetaculares nas oitavas de final, pegando times fortes. Mas acho que a missão do Al Hilal era mais difícil, e lembrando também que o Al Hilal parou o Real Madrid na fase de grupos. Parou o Real Madrid e eliminou o Manchester E City. o Fluminense parou também, o Borussia e o vice-campeão da Champions League. Tô gostando. Ganhou do vice-campeão da Champions League. Ganhou. Assim como no Palmeiras Que tivemos inclusive era 4 treinado pelo integrantes. Inzaghi. Que é treinado pelo Inzaghi, exato. Olha isso, hein? Que é apontado como um grande problema da Querem que eu Inter hoje. mude? Então é o Renato Gaúcho? Não, vocês votaram É o todo Renato mundo no Gaúcho, Inzaghi. quer mudar? Não? Fica com o Inzaghi. Tá bom. Quero ver o Inzaghi treinar o Fluminense. Quero ver. Eu gosto disso. Vem, Inzaghi. E esse foi o Equipe F de hoje, trazendo diversos assuntos. Falou do Renato Gaúcho, falou sobre o confronto Flu e Al Hilal. E basicamente o favoritismo está um pouco ainda para o Al Hilal. Teve o cara a cara, a gente consegue ter ideia disso pela forma como foi escalado. Tiveram pouquíssimos jogadores do Fluminense, ali 4, 5 no máximo. Restante tudo do Al Hilal, até o técnico. Então, senhores, tá na cara que o Fluminense não é favorito. Em diversos momentos eles ficam em cima do muro, querendo amenizar ali a opinião, o argumento deles. Mas a gente consegue ver que o único que está defendendo a gente ali é o flamenguistazinho, por incrível que pareça, é com a opinião mais imparcial. E a gente consegue ver em determinados momentos que eles querem puxar a sarna pro Palmeiras, que é do estado deles. Então não tem jeito, senhores. Ser Fluminense é isso, é ser contra tudo e contra todos. É contrariar as estatísticas e a gente gosta disso. A gente gosta de ser subestimado para no final surpreender, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Já vou ficar na expectativa com vocês para o jogo de amanhã, certo? E já se inscreva no canal, estou sempre trazendo notícias. Amanhã após o jogo vou trazer o react meu, trazer mais notícias sobre a Equipe F ou qualquer outras reportagens, certo? Então se inscreva no canal para não perder nada. Até a próxima e valeu, valeu!